João, Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo o que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se não estiver ligados nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Amém? Nós vivemos numa geração de muita conexão, mas pouca permanência. As pessoas, elas se conectam rápido umas das outras, elas se empolgam, se envolvem, mas também se desligam muito rápido. Isso está ligado a amizades, compromissos, projetos e até a nossa vida espiritual. Um filósofo contemporâneo, ele escreveu um livro chamado Amores Líquidos, porque hoje em dia é muito fácil você iniciar um relacionamento. A minha geração inventou uma coisa chamada ficar. Essa já era da minha geração já. Quando eu era adolescente já ficava. Isso não é de agora não. Então o povo, bora ficar sem compromisso. Tem negócio de compromisso. Hoje em dia, não tem compromisso do mesmo jeito. As pessoas relativizaram os relacionamentos. E os relacionamentos, eles são construídos por conveniência. É a era do network. Já ouviu falar de network? Não, que a gente tem que fazer network. Ou seja, nós temos que se conectar a pessoas que vão nos beneficiar ou nos levar a lugares ou nos levar a situações que vai nos agregar. Então, distorcem até o texto bíblico que fala para você não andar com companhias ruins, porque elas vão te influenciar por mal. E fala, não, nós só temos que andar com gente boa. Nós somos, inclusive, a soma das 5 pessoas mais próximas a nós. Coitado de Jesus, então. Porque Jesus estava cercado de pescador, ignorante, cobrador de imposto. Só gente fraca. Deus chamou, inclusive, as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E aí as pessoas se conectam, se relacionam por conveniência. Enquanto essa pessoa está sendo útil para a minha vida, bacana. Depois que não tiver, que eu tiver aquilo que eu preciso, tchau e benção. É assim ou não é, irmãos? No mundo é assim. E muitas das vezes nós queremos tratar Deus assim, sim ou não? Eu vou para a igreja porque eu preciso resolver este problema, X problema na minha vida. E aí você vai para a igreja, você ora, e aquele problema, aquela necessidade que você tem, é atendida por Deus. Cadê o irmão? Não vai mais para a igreja, não vai mais aos pés do Senhor, não ora mais. Só que tem muita gente perto das coisas de Deus, mas nem sempre estão profundamente ligadas com Deus. Nós temos hoje pregações, louvores, podcast. Você abre o Spotify, você abre o YouTube, você vê uma pregação
você vê um podcast falando de Deus, você ouve um louvor, é fácil demais. Você abre as redes sociais, tem versículo bíblico, bacana. Então, ou seja, quanto mais você vê uma coisa na rede social, mais aquilo aparece para você, o algoritmo. Então, cuidado com o que está aparecendo para você. Se só está aparecendo mulher de biquíni no seu Instagram, é porque você só está vendo isso. Agora, se você vê as coisas de Deus, vai aparecer pregação para você. E aí, a gente acha que isso é relacionamento com Deus. Mas a grande pergunta do texto de João capítulo 15 não é se nós estamos cercados pelo ambiente cristão, é se nós estamos realmente ligados a Cristo, se realmente nós estamos permanecendo nele. Então Jesus diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Ele não está usando uma analogia comum. Porque quando ele ia ministrar parábolas, ele pegava as coisas do dia a dia. Você está vendo os campos? Olha como eles estão, ainda longe da ceifa. Mas eu digo para vocês que eles já estão brancos. O semeador saiu a semear e ele começa a usar exemplos do cotidiano. Mas quando ele diz, eu sou a videira, ele está trazendo uma história antiga. No Antigo Testamento, Israel era relatado como a vide do Senhor. No Salmo 80, diz que o Senhor tirou essa videira do Egito e a plantou numa terra. E para plantar ela nessa terra, ele limpou essa terra. Ou seja, ele varreu os povos cananeus da terra prometida para plantar a videira dele lá. Ele fala de uma videira que o Senhor planta. Lá em Isaías 5, apresenta Israel como uma vinha. O Senhor escolhe as melhores uvas, coloca no melhor terreno, cuida dessa vinha, tudo do bom e do melhor. E aí ela produz um fruto amargo, seco, ruim. Em Jeremias 2, 21, fala de uma vide excelente, que era mais bonita e mais bem cuidada e mais frondosa do que todas as outras vides, mas ela se degenerou. Em Oséias 10, 1, retrata Israel como uma videira que passou a viver somente para si e em torno dos seus ídolos. Ou seja, no Antigo Testamento, a videira é a figura do povo de Deus, de uma forma coletiva, como uma planta. Então Deus plantou para si, e a gente consegue perceber a dimensão do povo de Deus como sendo uma lavoura do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, vós sois lavoura de Deus. Em outro momento ele diz, eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Ele traz essa analogia do povo de Deus como sendo uma videira. Deus chama, forma, cultiva um povo do pacto, um povo pactual, para a sua glória. Mas essa videira falhou. Israel falhou em permanecer na presença de Deus. Então Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Ele está dizendo que nele Deus está restaurando, cumprindo e centralizando o verdadeiro povo da aliança. Ele está dizendo que agora ele é este povo que Deus plantou. É, pastor? Vamos para Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, verso 17. Diz assim, se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo a oliveira brava, fostes enxertado entre os outros,
e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não se vanglories contra os ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois que não és tu que sustentas a raiz, mas sim a raiz a ti. Então vós direis, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu, que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme. Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Aí ele faz uma pergunta, afinal de contas, se tu fostes cortados de uma oliveira brava por natureza, e de forma sobrenatural fosses enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? O que ele está falando aqui? Ele está falando do povo judeu. Que o povo judeu, ele usa a mesma analogia botânica, mas o princípio é o mesmo. Há uma raiz, há uma árvore do pacto, o povo de Deus, existem ramos naturais, existem ramos enxertados e um chamado sério à permanência. Não é isso que Jesus disse? Há uma árvore, que ele é a videira, nós somos os ramos e nós somos chamados a permanecer nele. Deus tem um povo. Esse povo está ligado ao que Deus plantou e sustentou. Mas ninguém deve viver de presunção espiritual. A permanência se dá pela fé. Então a mensagem de hoje é simples, mas ela é muito profunda. Não basta estar perto da videira, é preciso permanecer nela. E a evidência de que nós permanecemos nessa videira é que quem permanece dá fruto. Amém, irmãos? O que é permanecer em Cristo? Jesus diz, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ele nos diz, admirem a videira, falem sobre a videira, se aproxima da videira. Ele diz, permaneça. O que é isso? É continuar em Cristo, é depender dEle, é manter comunhão com Ele, é perseverar na fé, é não romper, né, na verdade, a ligação com Ele. Permanecer não é um momento, é uma continuidade, não é uma emoção, é uma vida de relacionamento. Há muita gente que confunde presença na igreja com permanência em Cristo. Atividade ministerial com comunhão. Linguagem evangélica, o evangeliquez, com vida espiritual. Mas não é. A pessoa pode cantar no louvor, pode liderar um grupo, ela pode pregar, ela pode servir no ministério, pode postar frases bíblicas. Posta umas frases bíblicas, né? Igual a história da irmã que postou uma foto de biquíni com a bunda para trás e um versículo bíblico, né? Tem essa história. Mas ainda assim ela pode estar espiritualmente seca, porque não está permanecendo em Cristo. Tem muita gente que valoriza a experiência. Hoje em dia, já há bastante tempo, o foco das empresas é gerar ao cliente uma boa experiência. Não basta você chegar lá, comprar ou tomar um serviço de uma empresa, se a pessoa não te dá uma boa experiência, um bom atendimento, não é verdade?
É uma coisa chata, né? Você ser mal atendido. Às vezes o produto é bom, o serviço é bom, a empresa é boa, mas você não toma mais o serviço ou não compra mais daquela empresa, porque você foi mal atendido. E no reino de Deus, nós não temos que valorizar a experiência, mas a permanência. Quando você vem para a igreja, você tem experiência com Deus. Você sente a presença de Deus. O Espírito Santo fala com você. Você chora. Você recebe cura. Você recebe uma palavra que muda a sua vida. Que muda ali, tira aquele pensamento errado que você estava e introduz na sua mente a verdade de Deus. Faz resplandecer luz sobre o seu entendimento. Então as pessoas têm uma experiência de ser tocado por Deus. Mas não deve ficar só nisso. A permanência, ela vai além da experiência. É a manutenção do relacionamento. Não é você se apaixonar por uma pessoa. É você viver o resto da vida com ela. Que apaixonar é fácil. E é bom. É bom se apaixonar, né? Faz muito tempo que eu não me apaixono. Eu me apaixonei uma vez só e pro resto da vida. Né? Uma vez só na mentira. Quando eu era adolescente, eu apaixonava uma semana por uma menina diferente. Adolescente é besta, né? Quando a gente é adolescente, a gente se apaixona toda hora. Eu me apaixonei de uma vez por todas, né? A paixão é bom, mas o que é necessário é a permanência. A permanência no povo de Deus, ela não é sustentada por costume, pelo tempo que você tem de igreja, pela posição que você exerce na igreja. Ela é sustentada por uma fé perseverante. Não é só o culto de domingo, é na segunda-feira, quando você está cansado. É no dia que ninguém está vendo você. E ninguém liga para você. É na tentação secreta. É na frieza espiritual, que tem dia, não é todo dia que nós estamos no óleo, não. Tem dia que parece que o céu está fechado, que Deus não está ouvindo a gente. Parece que as coisas não caminham. É no silêncio de Deus. É quando Deus não responde. É na rotina do dia a dia que nós vivemos a perseverança da fé. Permanecer em Cristo é continuar ligado a Ele quando o entusiasmo passa e só o relacionamento sustenta. Permanecer em Cristo demanda cultivar esse relacionamento e não apenas cumprir atividades religiosas. A analogia do casamento é exatamente essa: você se apaixona, você se casa com a pessoa, mas para permanecer casado é um trabalhinho, irmãos. Não é coisa simples, não. Tem que ser cultivado. É luta, papai. Quem é casado aqui? E aí, você é um herói, meu irmão. Você é uma heroína, minha irmã. Aniversário de casamento, Vanessinha fala assim: não, eu mereço uma recompensa. Eu falei: eu também. Nós temos que comemorar o quê, Vanessinha? Comemorar a luta, minha irmã. Nós comemoramos todo dia. Não, eu mereço uma comemoração de coisa. Eu falei: eu mereço o quê? Né? Tem que ter continuidade, meu irmão. A imagem da videira mostra que a vida do ramo não vem dele mesmo. O ramo não se sustenta sozinho, ele vive da ceifa da videira. Seiva, né? Não é ceifa, não, seiva. Isso significa que o discípulo não vive da própria força espiritual.
Ele vive de Cristo. Então, para a gente cultivar essa permanência, a gente tem que buscar a presença de Deus. Se a gente não busca a presença de Deus nem no culto, às vezes a gente vem para o culto, está cantando ali, o louvor está cantando, os irmãos estão orando e nós estamos assistindo o culto. Irmãos, há uma promessa de Deus em que Deus se manifesta no meio do seu povo. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor e dos seus louvores do seu povo. Jesus diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu vou estar. Há uma promessa de Deus para que a sua presença se manifeste na igreja, reunida. Não é na igreja aqui no prédio. Que às vezes eu vim aqui durante a semana, só tem barata aqui, morta. Aí eu aplico o veneninho e no dia seguinte eu volto para catar umas 15, 20. Está diminuindo. Cada semana diminui mais, às vezes é só 10. Essa semana foi só umas 10 por dia. Eu acho que eu estou erradicando as baratas desse prédio. Toda semana eu compro um veneninho novo e o veneninho está funcionando, está bom. A presença de Deus está aqui, não por causa do prédio, é por causa de você. E aí nós estamos aqui o quê? Buscando, se apresentando diante de Deus. Senhor, nós estamos reunidos aqui no Teu nome. Manifesta a Tua glória. Mas às vezes nem na igreja você está buscando a presença de Deus. Você está louvando, aleatório. Cadê aquela coisa boa que nós não sabemos explicar? Quando Deus vem, irmão, você se arrepia todo. Você se treme todo, é algo sobrenatural. Só quem experimentou sabe. Mas isso também tem que ser no dia a dia. É ouvir a voz de Deus na palavra. É ler na Bíblia, Deus fala contigo na palavra. É andar em obediência. Depender da graça de Deus. Permanecer em oração. Oração é uma luta, é uma guerra, todos os dias. É que nem andar de bicicleta, se você parar de pedalar, você cai. Quem deixou de orar não é que vai cair, já caiu. Parou de pedalar a bicicleta, tem um embalozinho ali, acabou aquele embalo, filho. É pé no chão ou joelho no chão, tanto faz. Submeter-se ao senhorio de Cristo. Hoje é possível viver uma fé terceirizada. A gente só se alimenta do que os outros pregam. A gente não se alimenta direto da fonte, da Bíblia. A gente só se alimenta do que os outros falam da Bíblia para nós. Tem que ter o hábito de ler a Bíblia, de estudar a palavra. Eu tenho muito tempo que eu não leio a Bíblia. Eu só estudo a Bíblia. Que eu vou esmiuçando a palavra de Deus. E Deus vai falando comigo. O Espírito Santo vai trazendo ali, iluminando você na palavra. Eu acredito que todos vocês já tiveram essa experiência. Porque todos vocês têm o Espírito Santo em si. Você está lendo a Bíblia e Deus está ali falando contigo. Você está lendo e o Senhor está tocando, amém, Senhor, eu estou entendendo. Estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. Só ora quando a igreja marca um propósito de oração. Irmãos, ora aí por um fulano que está enfermo. Ô Senhor, toma essa pessoa, abençoa, amém. Só ora nessas horas. Nós temos que orar sempre, todos os dias. Tem que ter um momento de oração. Ah, pastor, mas o senhor falou meia hora. Tá bom, irmão. Vai 5 minutos, pelo menos. Ser fiel no pouco, Deus coloca você sobre o muito. Mas tem um tempo com Deus. Nem que seja 5 minutos, todos os dias. Não deixe de ter um tempo de oração com Deus. Você está cultivando o relacionamento com o Senhor. Só se aproxima de Deus
em momentos de crise. O relacionamento com Deus, ele não pode ser terceirizado. Ninguém permanece em Cristo por procuração. Pastor, ora por mim. Ora, mas você ora por você também, tá? Tem a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. Porque eu não tenho como levar nem minha família para o céu junto comigo. A salvação é individual. Cada um cultiva o seu relacionamento com Deus. Deus não chamou apenas indivíduos soltos. Ele não escolheu pessoas isoladamente. Esse aqui é bonito, eu quero. Esse aqui é meu. Esse aqui eu não quero, não. Há uma linha teológica que acredita nisso. Deus nunca fez isso. Deus escolheu um povo. E a participação viva nesse povo é que dá a união real com o Filho de Deus, com a videira. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós somos eleitos em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. A nossa união com Cristo é que nos marca como sendo filhos de Deus, povo de Deus, salvos por Deus, eleitos de Deus, escolhidos de Deus. A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, e nos predestinou para a adoção de filhos, e preparou boas obras de antemão para que nós andássemos nela. Então, não tem como a gente terceirizar isso, nem mesmo para Deus. E dizer, se o Senhor quiser me escolher, se aprove a Deus me eleger, eu serei salvo. Se não, eu não vou ter nem vontade de ir para a igreja. Eu não vou nem me arrepender. Isso é uma mentira de Satanás. Porque nós somos salvos por meio da fé. E o reino de Deus é tomado por violência. Sabe que violência é essa? É a batalha da fé perseverante. É a conquista da permanência. Em Apocalipse fala, exorta permanentemente sobre permanecer e vencer. E Satanás não quer que você lute, não quer que você cultive, não quer que você guarde a sua unidade com Cristo. Na verdade, ele quer te distrair. Então não basta a gente fazer parte de um grupo visível. Não basta a gente ser membro da igreja. Falar, pastor, agora eu congrego aqui. Bacana. Mas isso não garante a você, de fato, viver da seiva. O que faz a gente viver da seiva de Cristo? É a constância na oração, é a sede pela palavra. Irmãos, quando a gente começa a entender a vontade de Deus através da Bíblia, isso nos dá uma sede absurda. A gente quer aprender ainda mais. E todas as vezes que o Senhor te mostra algo que você antes não tinha visto na palavra, é interessante, você falou, eu nunca vi isso na Bíblia. Meu Deus! E você tem sede de saber ainda mais, você pergunta. Você vira para um irmão mais experiente, mais conhecedor da palavra e fala, me explica isso aqui. Como que é isso? Nós não podemos deixar essa sede. Nós temos que ter um arrependimento sincero, uma sensibilidade ao Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo. Não entristeça o Espírito Santo, diz o Senhor Jesus. Nós temos que estar sensível à voz de Deus, e Deus fala com a gente o tempo todo. A gente aqui não escuta. Está falando agora. E ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E lá em Apocalipse ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O
O Espírito Santo está sempre falando com a gente. Você tem a opção de escutar ou não. Às vezes você fala, não é Deus não, é Deus. É Deus, irmão. Se está na palavra, é Deus. O ramo não sobrevive por proximidade com a videira, mas por ligação vital com ela. Se você colocar um raminho lá, não vai sobreviver. Por isso o apóstolo Paulo, quando fala da oliveira plantada, ele diz, vocês foram enxertados de forma sobrenatural. O enxerto é um negócio sobrenatural, tem que estar ligado profundamente. E o enxerto tem aquele negócio, tem que pegar. Quem já viu o enxerto aqui? Tem que pegar. Então, permanecer em Cristo vai fazer com que a gente produza fruto. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Então, Jesus deixa claro que a permanência nele vai produzir em nós fruto. E fruto não é apenas um resultado visível ou um desempenho ministerial. Por muitas vezes eu ouvi dizer, por algumas vezes na minha vida cristã, que fruto é pessoas que você traz para a igreja. É o crescimento ali do seu grupo de discípulos. Isso é fruto. Não necessariamente. Não necessariamente. Por muitas vezes eu vi que fruto de que Deus está na sua vida é você prosperar financeiramente. E não necessariamente. Não necessariamente. Fruto é uma igreja cheia? Não necessariamente. Fruto é você ser conhecido nacionalmente? Não necessariamente. O fruto é caráter transformado. O fruto é obediência. O fruto é amor. O fruto é santidade. O fruto é perseverança. O fruto é vida de oração. O fruto é testemunho fiel. O fruto são atitudes que glorificam a Deus. Porque nisto o Pai é glorificado, que você dê muito fruto. O Pai não é glorificado se você está famosinho. O Pai não é glorificado se você está estourado. O Pai não é glorificado se você está com muito dinheiro. O Pai é glorificado se você é transformado à imagem de Jesus. Muitos confundem fruto com produtividade, mas nem tudo que impressiona homens glorifica a Deus. Uma igreja pode ter agenda cheia e pouco fruto. Um crente pode estar muito ocupado, mas pode estar pouco transformado. Alguém pode ter visibilidade e ainda assim estar desconectado com a videira. O que é fruto, irmão? É um marido que ama a esposa e se sacrifica por ela. É uma esposa que vive com sabedoria e mansidão. É um jovem que resiste ao pecado quando ninguém está olhando. Um líder que serve sem vaidade. Hoje de manhã eu estava conversando com o irmão Luiz. Só quem vem na EBD não, é Escola da Comunhão agora que chama, né? Estava conversando com o irmão Luiz, só quem vem de manhã sabe quem é o irmão Luiz. E ele falou, irmão, ele só me chama de irmão. Irmão Luiz é pastor, irmão Luiz. Não, tá bom, pode chamar de irmão, não tem problema. E, irmão, você lembra quando eu te perguntei, você vai dar aula só para 4 pessoas? Eu falei, lembro, meu irmão. E o que eu te respondi, você lembra? Ele falou, você falou que não tanto faz, 4 ou 40, é a mesma coisa. Eu falei, é isso mesmo, meu irmão. Porque Deus prova o seu coração. Um líder não pode ser movido pela vaidade. Ele tem que ser movido pela obediência ao Senhor, pelo amor às pessoas. E a Bíblia não diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro?
Diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então, subentendido que uma alma vale mais do que o mundo. Então, é com 3, 4 pessoas que tinha na EBD que a gente dava aula. Isso é fruto do Espírito Santo. Agora, tem gente que só quer quando está cheio. Pergunta a quantidade de pessoas. No pregador, quantas pessoas tem na sua igreja? Não te interessa mesmo. Você vai pregar ou não vai? Dá vontade de falar, mas a gente não fala que vamos cultivar o fruto do Senhor que glorifica a Deus. Amém? Fruto é quando um cristão perdoa em vez de alimentar a mágoa. Alguém que permanece fiel mesmo sem reconhecimento. Porque quem reconhece é o Senhor e não os homens. O homem é falho, o homem às vezes não percebe. O homem às vezes não enxerga, às vezes por distração. Mas o Senhor vê todas as coisas. O Senhor vê o que você faz em secreto. Um discípulo que responde com verdade e amor, e não com dureza e orgulho. O fruto, ele não chama a atenção para o ramo. O fruto revela a vida da videira. Quando você vê uma árvore com um fruto bom, bonito, uma manga, eu sempre uso o exemplo de manga, porque manga está na minha infância. Tinha um pé de manga no lote que eu morava quando eu era criança. Você olha aquela manga bonita, madura, você não fala, que ramo fera mesmo esse ramo, hein? Olha a manga que ele produziu. Você não fala, mano. Você fala da árvore. Você fala de quem plantou. O ramo não recebe a glória. E ele não recebe a glória porque o fruto é resultado da vida da árvore, da seiva da árvore, e não dele mesmo. Por isso Jesus falou, sem mim, vocês não podem fazer nada. Vocês não podem dar fruto sem mim. Então, quando o discípulo vive em amor, santidade, humildade, fidelidade, a glória não é dele, a glória é do Pai. A transformação da nossa vida glorifica o nosso Pai que está no céu. No Antigo Testamento, Deus procurou fruto que o agradasse em Israel, e ele não encontrou. Então Jesus diz, agora eu sou a videira de verdade. Agora o negócio vai. Agora o fruto é para Deus. Então Deus, ele traz um povo eleito que glorifica o seu nome. Cristo é o verdadeiro povo de Deus, chamado para dar fruto que Israel tantas vezes deixou de produzir. O fruto não é barulho religioso, é evidência de uma vida tomada por Cristo. E permanecer exige poda. O que é poda, pastor? Deus limpa para que a gente dê mais fruto ainda. Poda é correção, é disciplina, é confrontação, perdas, processos dolorosos, experiência que expõe o nosso ego. Deus mostra para nós que não é a nossa força, é a nossa dependência dEle. Nossa vaidade, nossa autossuficiência é tudo quebrado pela poda do Senhor. E por que Deus faz isso? Não é para nos destruir, irmãos. É para que a gente dê mais fruto ainda. É para que a gente permaneça mais ainda. Em Romanos 11, o apóstolo Paulo fala assim, tu não se ensoberbeça. Os outros ramos que eram judeus foram tirados para que a gente fosse enxertado. Mas não se envaideça não, teme, considera a bondade e a severidade de Deus. Porque Deus foi severo com eles, e se vocês não for fiel que nem eles, permanecer na fé, vai cortar também, filho. Se ele não poupou os ramos naturais, ele vai poupar vocês que foram enxertados? Vocês gentios? Presta atenção. A poda de Deus
ela vem para quebrar o nosso orgulho. Quem permanece não vive no orgulho, não despreza os outros ramos. Não olha para o outro ramo ali, ó, que está permanecendo em Deus. Esse irmão aí é muito calado, é muito quieto na dele, não fala nada. Né, João? Quietinho. Não despreza. Porque Deus tem um fruto para cada ramo. Deus tem um dom para cada um. Às vezes não é da eloquência e da evidência, mas é alguém que está ali, ó, em oração e intercessão. Não presume segurança carnal. Não se acha autossuficiente. Tem muita crente que quer o fruto, mas não quer a poda. Pois para dar o fruto, vai ter que podar, irmão. Para dar mais fruto ainda, vai ter que podar. A poda dói, mas ela é uma prova do cuidado e não do abandono de Deus. Deus corrige o filho a quem Ele ama. E a maior ameaça à permanência hoje é a ilusão de uma fé sem perseverança. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Em Romanos 11, 22, ele diz: permanece na bondade de Deus, de outra sorte, também tu serás cortado. Essa é uma advertência muito severa, irmãos. Jesus e Paulo não tratam a permanência como algo secundário, mas como algo essencial. Não é uma opção, permanecer ou não. Ou permanece, ou sai fora. Ou é ou não é? Amém ou não amém? Não é assim? Sim ou não? Ou é ou não é? Edir Macedo. Ou é tudo ou é nada. Ele escreveu um livro, é tudo ou nada. Ou permanece, ou já era. Mas muita gente quer a experiência sem o compromisso. Quer a paixão, mas não quer casar. Quer só namorar. Viver a vida namorando. E não casa. Ei, Edinho, você olhou para mim e eu senti que Deus falou contigo agora. Bênção, que é a bênção sem obediência. Tem gente que fala assim: eu vou dar o dízimo e Deus vai me prosperar. Quem já ouviu isso? Quem semeia vai colher. Isso é uma verdade, irmãos? Mais ou menos. Porque a bênção do Senhor é para o obediente, não é para o dizimista. O dízimo é só um grãozinho de areia no seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. Todos. Ele falou: não, se você guardar só o mandamento do dízimo, não fala. Todos os mandamentos que eu te ordeno, bendito serás no campo, bendito será na cidade, bendito será o fruto, né, dos seus animais, o fruto da sua colheita, o fruto do seu ventre. Você vai ser bendito ao entrar e ao sair, e vai trazendo uma série de bênçãos de prosperidade. A bênção de Deus, e eu não falo só de bênção material, não é só para o dizimista. Se o ímpio der o dízimo, vai prosperar. Um irmão falou para mim uma vez isso. Eu falei: nunca na vida. Ele pode ganhar dinheiro, porque Deus dá para qualquer um. E Deus abençoa o justo e o injusto. Ele derrama a graça dele comum sobre todos. Mas a bênção de Deus é para os obedientes. Quer igreja, mas não quer cruz. Quer ter fé, mas não quer ter perseverança. Então essa fé, a Bíblia diz que o homem sem fé é como um homem que olha para o espelho. O incrédulo, ele olha para o espelho e ele se vira e ele se esqueceu do seu rosto. É uma pessoa inconstante. É uma pessoa que não permanece. Que é discipulado sem renúncia.
Irmãos, Jesus fez muitos milagres, sim ou não? Jesus multiplicou os pães, Jesus curou os enfermos, expulsou os demônios, ressuscitou mortos. Chega um momento que ele fala assim: vocês só me seguem porque eu dei pão para vocês. Mas aquele que quiser vir após mim, tem que renunciar à sua vida. Negue-se a si mesmo. Aquele que ama a sua vida vai perdê-la, mas quem perde por amor de mim, irá salvá-la. Sem isso não tem como ser meu discípulo. Esquece. E aí o povo foi saindo de fininho. A multidão só queria as bênçãos de Jesus. Foram saindo fora. Aí ele vira para os discípulos e fala assim: vocês não vão embora também não? Jesus estava, eu acho que naquele dia, ele estava meio estressado. Ele falou: não tem como não, esse povo aqui está me estressando. Que nem no dia que ele foi lá no templo e derrubou tudo. Chicoteou os animais. Eu acho que naquele dia, né, Satanás deu uma enraivecida nele. Mas ele é santo, até na ira de Deus, Deus é santo. Ele falou: vocês não querem ir embora também não? Ele falou: Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Os discípulos, quem é discípulo, permanece apesar das bênçãos, apesar do que Deus pode nos dar. Então, aquele que se deixa levar pelo fogo de palha, ele para de orar, ele perde o prazer na palavra, ele relativiza o pecado. Fala: não, isso aqui não é bem pecado. Ou é ou não é, irmão? Sim ou não? É tudo ou nada. Edir Macedo está na minha cabeça agora. Troca a comunhão por distração. A comunhão, às vezes, nós temos que lutar. Tem dia que nós não queremos vir para a igreja. Sim ou não? Tem dia que era bom ver um Fantástico, um filmezinho sentadinho no sofá, era, não é? Misericórdia. Temas. Você acha que eu sou pastor, eu gosto. Se bem que, assim, eu amo mesmo estar na igreja. E eu venho pelo compromisso com Deus. Sou comprometido com o Senhor, é inegociável. Mas no sentimento tem dizer que passa pelo nosso coração assim, né? Poxa, eu podia estar passeando, viajando agora nesse feriado. Ó, que tranquilidade que ia ser, coisa boa. Aí vem a distração, a diversão. Então troca a comunhão pela diversão. Substitui o relacionamento por Deus por uma rotina religiosa. Você engana você mesmo. Eu estou indo lá na igreja, chego cedo, eu participo da escola da comunhão, da igreja nos lares, eu vou até na ceia. Mas isso não quer dizer que você tem um relacionamento com Deus. Continua com a aparência de ramo, tem umas folhinhas, mas não está recebendo seiva. E sem seiva, não dá fruto. Jesus falou: o ramo que estando em mim, ou seja, o ramo está nele, está na igreja, está em Cristo, mas não dá fruto. Não dá fruto. Isso é perigoso, irmãos, porque o texto, ele não deixa a gente brincar com a nossa fé. A perseverança não é um detalhe da vida cristã. Ela é uma marca do verdadeiro discípulo. Você já teve um momento com Jesus? Pois não é isso que o texto pergunta. Se você já esteve com Cristo, se você já conheceu a Cristo em 1987, se você já recebeu o Espírito Santo em 1995, se você foi para um acampamento, para um congresso e Deus tocou seu coração em 2009. A pergunta é: você continua nele todos os dias, perseverando no Senhor? Então, para concluir, irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus se apresenta como aquele que planta um povo para si. Israel foi videira do Senhor. O apóstolo Paulo fala que essa oliveira do pacto, alguns ramos foram cortados e
os gentios foram enxertados. Mas em João 15, Jesus revela que ele é a videira verdadeira. E tudo converge para essa verdade. Deus quer um povo ligado a Cristo, sustentado pela graça, marcado pela fé e reconhecido pelo fruto que Ele dá. Permanecer é viver um relacionamento real com Cristo. Não confirmam no que é visível, no que é aparente. Não se atente para as coisas que você vê. Às vezes o louvor está bonito, a palavra é boa, prende a atenção da gente. Mas isso não é suficiente. Isso é só o que está na superfície. Como dizem aí, a ponta do iceberg, né? Que o iceberg tem 10% para cima da água, será 5%, e o resto é tudo abaixo da água. Não se prenda nisso. A nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, ela acontece na porta do nosso quarto fechada, no Senhor e nós. Na nossa intimidade e no nosso relacionamento com o Espírito Santo. É assim que Jesus vai transformando a nossa vida e vai trazendo fruto que glorifica o nosso Deus. Os números, o barulho, a visibilidade, ela não necessariamente glorifica ao Senhor. Mas aquilo que você é quando ninguém está vendo, aquilo que você é quando ninguém está, quando não traz benefício algum para você, é isso que glorifica o seu Deus. Deus, Ele olhou para Davi e viu o coração de Davi. É neste momento que ele traz aquele texto ao profeta: o Deus não vê como o homem vê, porque Deus vê o seu coração. E Davi, ele não estava lá se apresentando ao profeta, querendo ser rei. Ele estava em obediência a Deus, porque ao obedecer e honrar o pai dele, e cuidar das ovelhas da sua família, ele estava glorificando ao Senhor. E eu acredito que não precisava ninguém falar para Davi, obrigar a Davi a fazer isso. Ele fazia isso por amor. E por que você pensa isso, pastor? Porque ele enfrentou um leão e um urso para salvar as ovelhas. Se ele não amasse, não tivesse com o coração completamente comprometido com aquela missão ali, de cuidar daquelas ovelhas, ele não arriscaria a sua vida. Ele falava para o pai dele: não, pegou aí, eu vou enfrentar um leão e morrer? Pai, perdeu as ovelhas aí, porque é o leão. É justificável, irmãos. É justificável. Nenhum pai ia falar: não, eu queria que você arriscasse a sua vida. O pai não ia falar isso. Mas ali você vê o coração e Deus diz: Davi é um homem segundo o meu coração. E a fidelidade dele com Deus no secreto, o relacionamento com Deus no secreto. Ele fazia salmos e canções de adoração ao Senhor. Quando ele assume como rei, ele cuida de Israel como cuidava das ovelhas do seu pai. Ele estabelece a adoração ao Senhor, o culto ao Senhor, como ele se relacionava com Deus no deserto, no campo, com as ovelhas do seu pai. Esse salmo ali, ó, nós estamos estudando salmo na escola da comunhão. E a maioria ali é de Davi, irmão. Davi escreveu a maioria dos salmos. Era um adorador, tinha intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E o fruto da sua vida vai mostrar isso. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Deus te conhece pela sua conduta, pelo aquilo que você é, diante das pessoas, na igreja, fora dela, com a sua família.
É nisso que você tem que pensar nessa noite. Quais são os meus frutos? Quem sou eu diante de Deus? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Se você encontrou uma coisa ruim em você, é difícil a gente achar coisa ruim em nós, né? É meio difícil. Pede para o Espírito Santo te mostrar. Se você encontrou, não saia daqui pensando em mudar isso. Não. Porque eu já vou te adiantar, você vai fracassar. Você não vai conseguir. Esse comportamento ruim seu, que você reconhece que tem, você não consegue mudá-lo. E nunca vai conseguir. Se concentre no Senhor. Foque em estar ligado a Cristo, em nutrir a sua permanência na presença de Deus todos os dias. E o Senhor vai transformar. O fruto é do Espírito Santo de Deus e não seu. A tua vida vai ser glorificada quanto mais você se derramar na presença dEle e você está diante dEle. Amém? Há poder no